Meus queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos analisando as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Nesse conteúdo estaremos estudando o capítulo 18 de 1 Samuel, versículos de 10 ao 16. Em nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a ascensão de Davi perante o público, perante o povo de Israel como um todo. Como ele rapidamente ganhou a confiança de todos os israelitas, tanto da corte de Saul como de modo geral. E essa popularidade de Davi terminou despertando o ciúme doentio de Saul. Falamos quando as mulheres cantavam aquele refrão: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Não foi exatamente a canção, a quantidade de mortes dos inimigos, tanto por Davi quanto por Saul, que foi a causa da inveja, do ciúme de Saul. Não. Mas foi o fato de Davi crescer em popularidade e estar ao nível do próprio Saul. E esse temia perder o trono, pois Davi acendeu como uma tocha, como um guerreiro amado por toda a nação. Então, para Saul, era uma ameaça ao trono, pois Saul estava cego pelo pecado, pela inveja, pelo egoísmo, pelo poder das trevas, de tal forma que não tinha qualquer consciência de que ele já não era mais rei, segundo a vontade de Deus, o soberano. Deus o havia entregado o trono a Davi. E Samuel mesmo disse para ele: o Senhor rasgou o seu reinado e o deu a alguém melhor do que você. Mas ele não admitia. E, por um propósito divino, ele permaneceu no trono por muitos anos e foi uma escola preparatória para o próprio Davi, que aprendeu ao seu lado muitas coisas. Tudo estava dentro de um propósito, porque Davi estava na escola de Jeová, esperando o tempo certo de ocupar o trono de Israel. Pois bem, nesse conteúdo, nós estaremos analisando 5 tentativas em que Saul procura matar Davi. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 10 ao 16, quando Saul tenta por 2 vezes matar Davi, possuído pelo espírito maligno. Ele não suporta a popularidade de Davi e desperta, portanto, esse ciúme maligno, doentio, e essa sua inveja maléfica termina levando ele a matar a um jovem guerreiro inocente que só ganhava batalhas para a glória de Israel e do seu próprio trono. Versículo de número 10
a Bíblia mostra a crise de raiva que veio sobre Saul. Observe o texto sagrado, o que diz a palavra. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. Ó o perigo! Possuído por um espírito maligno e com uma lança, uma arma furante na mão, na verdade, a esbravejar. O versículo 11 continua dizendo o seguinte: e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Isso mostra que nessa primeira tentativa, por 2 vezes, Saul tentou matá-lo. Como é triste quando alguém perde a visão de Deus e não entende que já não é mais visto como rei, como pretendente, como escolhido de Deus, mas ele quer permanecer ali pela força. O versículo de número 8 diz o seguinte: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhes falta senão o reino? E como nós estamos aqui analisando, essa foi a situação em que ele entrou. Porque Davi tinha fama, Davi estava como um rival de Saul. E ele então temia que o reino fosse tirado e que Jonatas, seu filho, o príncipe, não reinaria sobre Israel. Mas, conforme vimos em vídeos anteriores, Jonatas, um camarada de Deus, espiritual, reconheceu em Davi o substituto de Saul. E foi por isso que, por amor, reconhecimento, humildade, como príncipe de Israel, ele mesmo entregou a Davi as suas próprias armas. O cinto, a lança, a espada, a capa, uma forma simbólica de passar a Davi o direito de rei, de futuro rei. Mas Saul, possuído pelo diabo, por uma crise psicológica doentia, não via por esse lado, por esse ângulo. E assim ele, na sua mente, aquela música começou a trazer-lhe muita confusão, muita raiva, muito ciúme, que só podia satisfazer esse ciúme, essa inveja, tentando matar o pastor de Israel. E por isso ele disse: o que lhe falta agora, senão o reino? E por que Saul tanto temia a Davi? Obviamente que ele viu que Davi agia com tamanha prudência em todos os lugares em que Davi ia, nas batalhas, nas entradas e saídas dos conflitos, Davi e seus homens entravam, eram vitoriosos e nenhum homem de Davi se perdia. Ninguém morria na guerra, porque Davi sabia conduzir prudentemente o seu
os seus soldados que estavam sob sua responsabilidade. Era prudente. E Davi ia e vinha na orientação de Deus, pois Davi tinha um hábito de orar antes de iniciar qualquer conflito. Primeiro ele pedia a direção de Deus. E isso foi tudo para Saul ficar irritadíssimo. Como ele consegue vitórias nas guerras? Nenhum soldado dele morre, se fere, porque Deus está presente na vida de alguém. E quando Deus está presente na vida de alguém, não se perde ninguém. A vitória é completa, é certeira. E isso despertou nele essa inveja, esse ciúme maléfico. Por isso, no capítulo 18, versículo de número 12 ao 16, a palavra de Deus diz o seguinte: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então ele sabia que Deus estava com Davi. E por isso ele tinha medo, ele tinha que tirar Davi de cena urgentemente. Mas que ignorância, que apostasia, que situação que entrou Saul em sua vida. Combater um homem que Deus o ama, que Deus o protege. Combater alguém que Deus o escolheu, que Deus o capacitou. Ninguém pode destruir o ministério de alguém que o Senhor Deus o vocacionou. Por isso, pastor, não se preocupe se você está aí num canto abandonado como eu estou aqui. Não se preocupe, porque Deus jamais tirará de você a vocação que Ele te deu. Apenas todas essas lutas e fases da vida servem para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso fortalecimento, nossas experiências e assim por diante. E assim, Saul temia, porque Deus era com Davi, estava com Davi, e isso despertou em Saul uma inveja satânica, maligna, conforme estamos vendo no texto sagrado. Então afastou Davi de sua presença, olha, e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em sua companhia, ou em suas companhias militares, tentando afastá-lo da corte, manter longe do trono, longe das expectativas, longe dos bastidores da corte, dos criados, longe das pessoas ao seu redor. Mantenham esse cara longe daqui. Como é triste quando passamos por essas situações no ministério. O cara tira o pastor para manter ele longe, com medo de represália, de perder a fama, o prestígio, o interesse econômico e tantas coisas que ocorrem hoje aí no dia a dia nessas igrejas manipuladas por certos pastores mercenários. E quanto tem desse tipo por aí afora? Mantenha esse irmão longe, pois ele é profeta de Deus, ele é espiritual, ele canta bem, prega bem, ele chama a atenção do povo para Cristo. Aí eles procuram puxar o seu tapete, abafar o seu ministério, destruir a sua carreira espiritual. Davi tinha êxito, conforme o versículo 14. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Coisa linda, coisa maravilhosa. Isso começou a perturbar Saul de tal forma, gente,
E Saul sabia que Samuel, conforme disse, já havia declarado a ele. Quando Samuel estava saindo da sua presença, ele correu e segurou a capa de Samuel e rasgou a capa. E Samuel profetizou: Deus rasgou de ti o reino. O Senhor o entregou a alguém melhor do que você. O Senhor já não está mais com você. E de fato, Saul se viu sozinho. Nem por profeta, nem por ninguém Deus falava com ele. Ele se sentiu só, abandonado completamente. E quando ele viu Davi crescendo em popularidade cada vez mais, a única alternativa que ele tinha era de matar o rapaz. Vamos matar esse camarada. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Olha isto. Você já imaginou destruir um vaso que é útil na igreja? Um vaso que é usado por Deus? Uma ocasião, eu pretendia agranjear condições financeiras para construir uma igreja no campo missionário. E eu tinha um trabalho e tenho um manual, manuscrito, para trabalhos entre jovens, maratona bíblica. 3.003 perguntas bíblicas com bases teológicas e já com respostas ali. E eu sugeri ao líder da igreja produzir livros para vender e converter em condições financeiras para aplicar na obra. Vamos fazer um livro disso aqui, pastor, e nós vamos vender para a maratona bíblica na igreja, com jovens, etc. Produzimos as perguntas com respostas para que eles estudem e assim nós temos condições para comprar material, etc. A resposta que eu tive foi a seguinte: eu estou aqui há mais de 10 anos, nunca escrevi um folheto. Agora você quer produzir um livro? Você quer publicar um livro? Por que você não pede logo ministério? Veja a mente de homens que estão no poder apenas pelo financeiro, mas não conseguem ver o progresso da obra. E termina sufocando aqueles que Deus chama para ajudar no próprio ministério. E analise no texto aqui que Israel e Judá, há muitos anos que essa separação, essa divisão permanece caminhando entre a história de Israel. Entre a história de Israel. Sempre dividindo Israel e Judá, Israel e Judá. E isso veio ao clímax na divisão do reino, conforme veremos em tempos posteriores. Mas toda essa fama de Davi, todo o seu sucesso, despertou em Saul um sentimento de inveja homicida que procurou por todas as formas matar um indivíduo que só produzia o bem para o governo, o progresso para o governo. Infelizmente, você sabe o que eu estou dizendo, sempre foi assim em todas as instituições religiosas. Se Deus não nos cobrir com a graça e a misericórdia, esses caras nos matam, nos isolam,
com medo de perder o trono, com medo de perder o seu espaço, quando deveria reconhecer o trabalho dos seus companheiros ministeriais. Quando Saul tenta matá-lo, evidentemente Davi reage. Versículo 10, versículo 11, diz a palavra do Senhor o seguinte: no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi reagiu imediatamente. Enquanto o cara estava querendo fazer-lhe o mal, ele fazia o bem. Ele correspondia de uma outra forma, manejando a sua harpa, entoando salmos, expulsando aquele espírito maligno. Mas Davi desviou-se dele 2 vezes. Eu me recordo quando o Senhor Jesus estava dando ensinamentos aos seus discípulos quanto às pessoas que fazem o mal a outras. Como é que nós devemos reagir? Pagando com a mesma moeda? Não. Reagir como Davi reagiu às maldades de Saul. Jesus diz assim, olha: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, nos tempos passados, no rigor da lei? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha que coisa totalmente diferente dos princípios da antiguidade. E na época de Davi, mesmo no momento em que Saul procurava matá-lo, ele pagou com amor, com retribuição, tentando a saúde do rei. Ele tocou a sua harpa, obviamente declarou salmos para aliviar aquela demência psicológica, aquele transe satânico no corpo de Saul. Davi estava pagando com o bem o mal que o rei estava tentando lhe fazer. E tudo isto porque Davi se conduzia prudentemente. Davi cresceu em fama, em popularidade, e toda a nação agora só via 2 principais homens públicos em todo Israel: Saul e Davi. Saul e Davi. Jonatas se esconde no manto da humildade. Reconhece que Davi tem em si o chamado de Deus para o trono. Mas Saul, pelo espírito maligno, conforme vimos, procurou matar o seu rival, aquele que a nação via como chamado de Deus, como o pastor de Israel. Como é importante as Escrituras. Em nosso próximo conteúdo,
estaremos analisando a terceira tentativa de Saul para matar Davi. Se essa palavra serviu para você, para algum elevo espiritual, se você achou importante, peço que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal, que você possa deixar o seu comentário, a sua pergunta, o seu ok, e isso então nos ajudará a entender que alguém está sendo beneficiado espiritualmente por esta palavra. Nós não ganhamos nada aqui. Não sou youtuber, não sou criador de conteúdo que se estende aí por todo esse mundo afora. Mas pelo menos a palavra de Deus está ficando aqui, gravada, para que você encontre Jesus Cristo, abrace-o e o aceite-o como seu Salvador, que este é o propósito do nosso conteúdo, levar até você a palavra de Deus, indicando você para Cristo, que é o único Rei eterno, supremo, absoluto, aquele que domina vivos e mortos. Um único que pode nos perdoar, purificar e nos colocar em Deus por toda a eternidade. Deus lhe abençoe. Até a próxima, querendo Deus.